Pai do Senhor Jesus, irmãos, boa noite, melhor, bom dia. Estamos aqui nessa madrugada, tá? A gente medita na palavra de Deus para nos trabalhar, para nos libertar, porque o Evangelho é libertação mesmo, é mudança no caráter, libertação do pecado, de algumas doenças psicológicas. O Evangelho cura, o poder de Deus se responsabiliza, e a unção do Espírito Santo nos faz isso acontecer, que é pela fé, tá certo? Já vi casos, muitos casos, vou continuar vendo, em nome do Senhor Jesus, se assim Deus permitir, tá bom? Então vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, te oramos nessa madrugada para te exaltar e engrandecer o teu nome pela beleza da tua santidade. Eu te louvo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, que a tua palavra, meu Deus, o Evangelho possa ser ministrado na nossa alma e possa haver transformação em todas as áreas das nossas vidas. Nos liberta. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Um dos objetivos desse canal, além de pregar Jesus Cristo e a palavra, o Evangelho, é ter acesso a pessoas na madrugada, tá certo? Para poder ser ajudadas. Então, o que é que acontece? O YouTube não liberou em fazer ao vivo, né? O pessoal poder participar. Então, o que é que eu estou pedindo ajuda? Só eu conseguir isso aí, você não vai me ver mais falando isso aqui, tá bom? Estou precisando que você compartilhe e você deixe um joinha, né? E se inscreva, porque assim o processo vai agilizar e eu vou conseguir essa liberação. Quando eu não conseguir, então eu vou alcançar o objetivo. Um dos objetivos também é esse público da madrugada, porque eu sei, falo de experiência própria, quantas madrugadas eu passei ali com deprê, ansioso, deprimido, arrasado, desesperançado, sem força para reagir e não tinha com quem falar. Não tinha intimidade com Deus, não tinha ninguém para falar, então eu ficava sofrendo ali. Então hoje eu creio que no direcionamento de Deus a gente vai fazer esse trabalho aí em nome de Jesus. Então eu conto com você para você dar essa ajuda aqui ao pastor, ao canal do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Agradeço. Então vamos lá. Como vencer a falta de domínio próprio, tá bom? Vamos tratar dessa questão hoje. Pastor, mas o senhor vai mastigar as obras da carne bem devagarinho? Eu disse, como Deus mandar eu vou fazendo. E os frutos do Espírito? E o fruto do Espírito também. Eu vou falar e vou dar a cura. Talvez você saiba, como o Paulo falou, né? Paulo sabia tanto, tá certo? Era apóstolo, conhecia o Evangelho, dado por Jesus. E ele diz assim, rapaz, o bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse já quando der fé, eu já estou fazendo. Então é assim, tá certo? Então qual é a área que eu quero trabalhar hoje aqui? É o seguinte, irmãos, não há novidade nenhuma hoje na nossa geração. Tudo está se repetindo, só que com outra roupagem, tá bom? Se a gente for para os imperadores de Roma, você vai entender o que eu estou falando. Se você for dar uma pesquisada, um estudo científico em cima da história dos imperadores de Roma, você vai entender o que eu estou falando. Opção sexual, ditadura, homicídios, loucuras, tá entendendo? Tá certo? Manipulação, e aí vai. Tá bom? Bissexualismo. Quer dizer, não tem nada de novidade. Então, a pessoa escolher o que ser, não há novidade. Então, não vou me escandalizar e nem vou deixar isso ter a minha paz. É com ele e Deus. Até porque a Bíblia me ensina que os caminhos de cada um vai recair sobre sua cabeça. Como meus caminhos recaiu sobre minha cabeça, quando eu vivia no mundo, recaiu sobre minha cabeça, vai recair na cabeça de qualquer um. Tá certo? No Evangelho também se fala que se a pessoa crer, será salvo. Se não crer, é condenado. Então, não vou me perturbar. Porque tem uma doutrina da culpa que foi implantada aí no meio evangélico aí, que o pastor tem que sofrer. Não, o pastor ora, o pastor jejua, o pastor clama, prega a palavra e Deus faz. Simples assim.
prega o evangelho, Jesus faz. Até porque Jesus passeia entre as igrejas. E os anjos da igreja estão na mão de Jesus. Então quem faz é Jesus. Jesus fez na igreja, nas 7 igrejas da Ásia Menor. Jesus vai fazer lá em Apocalipse, no final, do 20 em diante, Jesus vai aniquilar o restante dos homens que ficaram sobre a face da terra com a espada que sai da sua boca. Tá certo? Então, no final, Jesus resolveu, no começo, no Evangelho, implantou o Evangelho, morreu na cruz do Calvário, deu a redenção, a oportunidade ao homem de morar no céu, ter vida com Deus, vida em abundância, ter novidade de vida, como Paulo falou, para glorificar o nome dele, e assim ter a vida eterna. Claro. Aí deixou o Evangelho, que é a cura da alma do homem, o homem cria domínio, através do Espírito Santo de Deus. Então, eu vou dar logo o segredo aqui, é se encher do Espírito Santo, para ter domínio próprio. Mas, pastor, eu conheço gente que tem domínio próprio. Não, é verdade. Mas eu estou falando de todas as áreas. Eu não estou falando só em uma área. Uma área até eu tinha também, no mundo. Tinha domínio próprio. Em uma área, 2 áreas. Mas quando chegava na prostituição, pior que Davi. Quando chegava na hora da ganância, misericórdia. Na cobiça, eita, da ostentação, aí, meu irmão, o bicho pegava. Tá certo? Então, cadê o domínio nessa área? Então, eu estou falando de todas as áreas. Eu não estou falando de uma área. Numa área, todo mundo tem, todo ser humano tem domínio em alguma área da sua vida. Mas em algum momento, ele vai meter os pés pelas mãos. Tá certo? Então, o que é que eu quero tratar aqui hoje? Uma coisa que o Espírito Santo me incomodou durante o dia todinho, que eu não tive nem paz assim, porque o Espírito Santo todo o tempo falando. Tá certo? O Espírito Santo, ele trata dessa questão do pecar contra Deus por causa do erro dos outros. Tá certo? Eu não posso deixar. Eu não estou dizendo que está certo, mas eu não posso perder a minha paz por causa do erro do pastor, do apóstolo, da bispa, do bispo, do irmão. Eu não posso perder minha paz e pecar contra Jesus por causa de ninguém. Então, nessa pequena trajetória que nós temos, nós podemos observar que, como a gente já cuidou de vidas e cuida de casais, a gente vê que o domínio próprio passa longe. E são pessoas que estão com a Bíblia na mão. Pastor, você está condenando? Não, estou dizendo uma verdade, um fato. E às vezes tem pessoas que reparam dando fruto e ainda está engatinhando, tomando leitinho, ainda não pegou o pirão grosso, né? Não pegou o pirão grosso, porque não tem condições. Até Paulo fala, até que eu queria uma coisa mais sólida, mas porque sois carnais, fica no leite aí. Quer dizer, é fato. Né? Paulo corrigindo a igreja. Então, quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente não pode pecar contra Deus. A gente tem que amadurecer em Cristo Jesus. Quem não quiser, com ele Deus. A gente vai orar, a gente pode até falar. Se ele não ouvir, eu não vou deixar que aquilo ali tire a minha paz. Entenda. Eu não vou ficar omisso, mas também não vou deixar aquilo tirar a minha paz. De ninguém nessa terra, de filho, de mulher, eu vou amar Jesus acima de todas as coisas. Eu vou amar a Deus acima de todas as coisas, amar meu próximo como a si mesmo. E uma forma de amar o próximo é não levar para o pessoal, e sim para o espiritual. Amar o meu próximo começa sabe o quê? Fazendo sabe o quê? Eu não deixando os comportamentos dele tirar a minha paz, me pecar contra Deus. Eu não posso. Em Romanos 15:1, vamos ver aqui para não ficar nas minhas palavras, Romanos 15:1, o apóstolo Paulo, ele dá aqui um toque aqui bacana para a igreja, tá certo? Mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, o que é agradar a nós mesmos? É fazer nossa vontade. Não aguento, não suporto, tá errado, bababá. Meu irmão, tá errado desde o princípio. Desde Caim matou Abel que tá errado. Tá errado é Adão e Eva ter comido do fruto que não era para comer. Desde o errado tá desde o começo. A única coisa que é certa aqui é Deus. A única coisa que é certa aqui é a palavra de Deus. Mas o que tem no mundo, tá? Foi isso que é certo. Então, quer dizer, com outra roupagem, lógico, né? Mas se você for dar uma história ali de quem era Baal, de quem era Moloque, e outras, quem era Dagon, e outras divindades da época, você vai ver como eram os rituais, como eram as coisas, entendeu? Então, o povo Israel, o povo de Deus virando a casaca,
abandonando Deus pela vanglória, pela glória do homem, como hoje tem. Então, qual é a novidade nisso aí? Então, a gente se escandaliza de graça, porque não há novidade. A tendência é nunca novidade só em Deus. É porque Deus faz nova todas as coisas. E Deus enxuga a lágrima do nosso olho. Aí Deus tem coisa nova, porque Ele é imprevisível, Ele é insondável. Ele não é previsível. Previsível sou eu, homem. Aí Deus, o novo é de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? O novo é o Espírito Santo na minha vida, na tua vida. Eita glória. A mudança, a transformação é o novo. Mas o resto é tudo velho. Então não se escandalize não, meu irmão. Então para mim não pecar contra Deus, nesta área, vamos trabalhando aos pontos para não engordar o meio de campo, porque o intuito desse canal é pregar o Evangelho, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e pregar o restante da palavra de Deus, que é o Velho, na lei e na graça. Aí algumas pessoas dizem que todo mundo tem o Espírito Santo. Todo mundo. Aí eu não consigo entender o Espírito Santo levando a mulher para adulterar. E vocês, o que vocês acham? É o Espírito Santo. No mínimo, a obra da carne. No mínimo. Eu não vejo uma pessoa cair no meio da rua, caída de beber pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Pessoa bêbada, vomitando a bilis, é o Espírito Santo. Todo mundo tem o Espírito Santo. Se o próprio Jesus disse que tem uns filhos do diabo, do maligno, e tem uns filhos de Deus, o joio e o trigo, sim ou não? O gadareno tinha uma legião de demônio. Tinha o quê? Era o Espírito Santo? Não, era uma legião de demônio. Jesus falou. Jesus foi mais além. Jesus disse assim, ó, o espírito mundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, não encontra repouso. Ele volta para sua casa, encontra vazia, adornada, e chama mais 7. Ele chama mais 7 espíritos para habitar naquela casa. Não, cara, todo mundo tem o Espírito Santo. Realmente é uma vontade de Deus que todo mundo tem o Espírito Santo. Mas é bem verdade também que nem todo mundo tem o Espírito Santo. Tem outra coisa, menos o Espírito Santo. Tá certo? O cara usando droga tá com o Espírito Santo. O nariz do pó tá com o Espírito Santo. A jumenta de Balaão tinha o Espírito Santo. As pessoas confundem ser usado com habitação. Isso aqui nós vamos falar em outro vídeo, tá certo? Porque é uma loucura. O ser humano essas doutrinas aí, essas teologias loucas aí que tem aí. Na igreja primitiva, como a gente falou, só tinha uma teologia, o evangelho. Hoje em dia, no mínimo, é 23. Cada um com sua visão, com seus pontos, dentro da palavra. Né? Então, é uma loucura. Então, é muito complicado. Então, eu não me escandalizo, porque no tempo de Jesus, também tinha as visões teológicas. No tempo de Deus, também tinha as visões teológicas. Tinha os profetas, ali no lado de Acabe. Aí dá tudo certo, Acabe, tu vai vencer. Aí chama Micaías aí. Aí Micaías disse: não, mas isso aí só profetiza coisa ruim contra mim, velho. Aí o rei de Judá: é mesmo, é. Mas o que é que tu tem a dizer? Rapaz, é que eu vejo Israel como ovelha sem pastor. Eu tô dizendo. Tá vendo aí? Prende ele de novo aí. O pão das dores aí, vai. Mete a peia aí, esse falso profeta aí. E os 400 lá, tu vai vencer, tu vai ganhar. Só que Micaías disse assim: eu vi lá no céu uma reunião e Deus perguntando como é que ia enganar Acabe. Isso aqui tá no velho, certo? Nós estávamos no novo, nós partimos pro velho. Aí um espírito dizia assim, é assim, assim, e Deus só observando. Aí saiu um espírito, dizia assim, eu irei, enganarei Acabe. Aí Deus disse assim, como é que tu vai fazer? Eu vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas. Então, uma pessoa que mente está com o Espírito Santo. Aí Jesus disse, vamos voltar para a graça. A graça. Favor imerecido. Né? Vamos para a graça. Jesus diz assim, rapaz, o diabo,
é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. É um homicida desde o princípio. O que é que o diabo é? Espírito. Espírito Santo. A capital cheia do Espírito Santo, os profetas tudo cheio do Espírito Santo. Não, Micaías tinha um Espírito Santo. Mas esses 400 tinham um Espírito que não era o Santo. Não sei qual Espírito era, que se fala Espírito. E é minúsculo a letra, não é maiúscula não. A maiúscula é o Espírito Santo, minúsculo é um Espírito comum. É o Espírito do homem, Espírito maligno, Espírito impuro, Espírito de enfermidade. Aí o Espírito foi lá, manipulou os 400 homens. Aí ele foi na onda dos Espíritos lá, do Espírito e na onda dos falsos profetas. Então, já existia as faltas pregações, as faltas revelações, as faltas... Então, não tem nada novo, meu irmão. Eu não sei porque que o povo se escandaliza tanto. Às vezes o menino manda vídeo pra mim. Pastor, olha isso aqui, pastor. Aí eu olho, porque eu sou pastor. Aí eu olho, rapaz, isso aqui tá... Vamos pra cá, vamos pro evangelho aqui, ó. Aí eu mostro dentro do evangelho, ó. Cara, não vai nessa aqui, tu vai pecar contra Deus. Sai desse negócio aqui. Se deixa levar por isso aqui, não. Leva pro pessoal, não leva pro espiritual. É mesmo, né, pastor? É, meu filho. Cuidado. Eu não deixo os defeitos de caráter de ninguém, os erros de ninguém, porque todo mundo erra. Se eu for levar tudo os erros dos outros para mim, eu vou pecar contra Deus, eu vou ficar com raiva, irado, vou ficar questionando o agir de Deus, vou questionar o pastor, o bispo, o apóstolo, porque suporta aquele camarada dentro da igreja, desmantelado. Deixa Jesus trabalhar. Jesus confrontou Saulo, não foi? Quem foi que confrontou Saulo? Foi os discípulos, os apóstolos? Foi não, foi Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Senhor, caiu do cavalo cego. Peia, meu irmão. O que é que tu quer que eu faça? Pronto, é Jesus, irmão, é Jesus, tudo é Jesus. É Deus é que faz, Deus é que transforma. A gente tem que só que orar, entendeu? Orar, interceder, se humilhar, buscar, e espera Deus fazer. Vai ter que ter domínio próprio para aguentar tudo isso aqui, porque sem domínio próprio, intimidade com o Espírito Santo, o camarada bomba relógio, pô, explode, aí peca contra Deus, aí depois fica mal, fica triste, o diabo vem acusar, até o povo acusa, todo mundo acusa, aí, tá vendo aí, não sei o quê, o crentão, santarrão. Então, meu irmão, todo mundo erra, todo mundo tem erro. Tem um ser humano na face da terra que não tem erro. Outra coisa é gostar de errar e permanecer no erro, não querer fazer nada para sair do erro. Aí, meu irmão, eu não vou deixar isso aí me tirar minha paz. Eu posso até falar, mas se eu ver que não, eu vou pro joelho. Tá certo? Essa teologia do sofrimento aí não rola aqui com o pastor Marrom, não, tá certo? E nem porque eu ensino, não. Ser codependente de pecador, não, meu irmão. Tem um codependente da droga, tem um codependente da esposa, codependente dos filhos, codependente do marido, codependente da mãe. É tão louco que o cara casa com uma mulher, quer fazer a mulher é a mãe dele. Mas a mulher não é mãe não, meu filho. A mulher é esposa. A mãe é outro papel. Você não pode ver a sua mãe na sua mulher, não. E da mesma forma, minha filha, seu marido não é seu pai, não. É marido. É uma loucura, tá entendendo? É um negócio tão louco, essa codependência, que é um negócio estranho. Isso aí não é de Deus, não, meu irmão. Codependência. Está repreendido na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Então quer dizer, aí lá em Gálatas 5:22, fala que o apóstolo Paulo fala para a igreja que tem as obras da carne e o fruto do Espírito. Ou seja, o fruto do Espírito rebate as obras da carne. Existe uma luta ali, né? Entre o fruto e a carne. Então, eu tenho que mexer no Espírito Santo, ler Bíblia, orar, me humilhar, buscar a Deus. Por que eu faço o propósito de madrugada? Justamente, é para incomodar a carne mesmo, é isso mesmo. É para incomodar a carne. Algumas pessoas dizem que a fila é menor, mas Deus é Deus, ele administra esses 8, não sei quantos bilhões de pessoas, ele administra, tira de letra. Pensa no CPU grande, é de Deus. Esse banco de dados aí não falha não. Pode mandar dados que ele segura. E não tem internet não, é poder mesmo. Oh, louvado seja Deus, glória. Então, o Espírito Santo quer nos dar os frutos. E o fruto do Espírito Santo é uma parcelinha ali de domínio próprio. Mas é domínio próprio em todas as áreas, entenda, não é só na área B. Porque quando eu era do mundo, que eu vivia na bagaceira, eu tinha domínio em algumas áreas. Mas quando falava em prostituição, misericórdia, domínio zero. Ostentação, diz-te arreda. Ganância, meu irmão, só Deus.
Fidelidade, zero. Então, quer dizer, eu estou falando de domínio em todas as áreas que o Espírito Santo dá. As pessoas se manipulam, mas fulano ali, não sei o que, não tem Deus, não tem o Espírito Santo e tem domínio. Domínio de quê, mano? Qual o domínio que tem? Pode ter em uma, duas, mas no resto da vida não tem. Pode até tentar, mas não tem. Tá certo? Então o Espírito Santo ele trabalha nas nossas vidas em todas as áreas. Então a gente tem que ter essa humildade para entender isso aqui. Então a gente precisa se encher do Espírito Santo. Né? Reafirmando aqui em Romanos 15:1, Paulo manda a gente suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Tá certo? Então eu tenho que ter essa consciência que quanto mais sabedoria Deus me dá, quanto mais unção Deus me dá, tem uma finalidade. É glorificar o nome dele, sim. Fazer, dar lugar, beleza. Mas também de eu amar meu próximo. Uma das formas de amar o próximo é eu suportar ele. Como é que eu vou amar alguém que eu não suporto? Tá certo? Então fica difícil, né? Então é isso aí. Então a gente tem que se encher. Em Provérbios 4:23, ele fala o seguinte: de todas as coisas que tu deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas de vida. Mas como é que eu vou proteger meu coração se eu não tiver domínio próprio? Então, o domínio próprio, ele tem que ser uma coisa, como todo o fruto do Espírito na minha vida. Tá certo? Na tua vida, na nossa vida, de quem quer. Quem quer. É para quem quer. Então, esse canal, ele foi criado, não foi assim, eu vou fazer, não foi assim. Foi oração e jejum e tomeando. Esperando a autorização de Deus. Tá certo? Pra gente fazer. Então, quer dizer, ontem eu não fiz vídeo, porque Deus não falou sobre esses vídeos. Então, vem falar aqui. Mas eu poderia ter vindo, né? Porque existe o conhecimento humano. Mas eu teria consciência que era eu que estava falando, que era ele que estava dizendo. Até Deus poderia honrar, porque é a palavra dele que eu ia pregar. Mas, no fundo, eu tenho consciência que Deus, o Espírito não manifestou nenhuma situação. Mas esse dia que se passou, o Espírito Santo passou o dia todo ministrando, fala isso, trabalha nisso. Aí o Espírito Santo está dizendo, então tu vai honrar, tu vai fazer, tu vai libertar, tu vai curar, tu vai trazer à tona, tu vai levantar, tu vai dar força, tu vai levantar da tristeza, da depressão, da ansiedade, da drogadição, do alcoolismo, da prostituição, tu vai libertar, meu Deus, tu vai fazer maravilhas aí. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Vai abrindo as portas aí. Então, é assim, aí eu estou aqui na fé que Deus vai fazer, né? Porque nós oramos, jejuamos, nos humilhamos, pregamos a palavra e Deus honra a palavra dele. Simples assim. Então, o que é que acontece? O apóstolo Paulo, ele entendeu o que Jesus falou em Mateus 15:19. 15:19, deixa eu procurar aqui. Mateus 15:19, tá no outro canto. 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Comer, porém, sem lavar as mãos não contamina o homem. É uma questão teológica aqui, tá certo? Os doutores da lei da época questionando os apóstolos e questionando a Jesus porque eles não lavavam as mãos. Imagina aí a situação da tradição humana aí no pé da canela. Aí. Meu Deus do céu, misericórdia. Que loucura, não honrar Deus em nada. Entendeu? Aí Jesus disse, rapaz, não é isso aí que contamina não, meu amigo. O que contamina é o que está dentro. Tá certo? E isso dá legalidade no mundo espiritual e no mundo físico. Porque eu vou ter atitudes de adultério, de morte, de mau pensamento, Então eu tenho que ter domínio próprio, para não ser vencido pelo que está dentro de mim e fora de mim, que é o mundo e o mundo espiritual. Porque existe o mundo físico e o mundo espiritual, existe eu nesse contexto, nesse personagem aqui, nessa história aqui, nessa geração. Tá aqui eu aqui, tá aqui você aqui, então a gente tem que passar por cima disso aí, então tem que ter domínio próprio.
Eu não vou deixar o mau caratismo, os erros da minha mulher tirar minha paz, já deixei muito. Mas hoje eu tomei uma postura, meu irmão, não aceito não. Porque todo mundo erra, eu vou deixar o erro dela tirar minha paz e eu pecar contra Deus? É repreendido, não vou deixar isso acontecer não. Vocês estão entendendo? Então é importante ter esse discernimento aqui para não pecar contra Deus. Então, a gente vem cuidando de pessoas e o que a gente pode observar de casais é que existe esse desequilíbrio, essa falta de domínio próprio nessa área. As pessoas veem o erro do pastor, aí começa a não querer receber, começa a duvidar da autoridade do pastor. Meu irmão, ele tem, deixa Deus trabalhar, Jesus ora por ele, suporta, mas para isso tem que ter domínio próprio. Até para orar tem que ter domínio próprio. Porque você está chateado, como é que você vai orar chateado para uma pessoa? Mas Jesus ensina, orai pelos vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem e vos persegue, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Está lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7. Dê lá uma leitura depois do Sermão da Montanha, muito conhecido, tá certo? Então, quer dizer que o que nós devemos fazer? Devemos falar, sim, mas sem levar para o pessoal. Se aquilo ali for tirar minha paz, eu tenho que me rever. Eu tenho que pedir a Deus domínio próprio, porque não adianta eu ir confrontar uma pessoa, falar, pregar uma palavra, levar para o pessoal e perder o equilíbrio e pecar contra Deus. Não é contra, não é contra só o homem. Primeiro, como joga a parábola do filho pródigo, né? Ele disse: eu pequei contra os céus e contra o Senhor, Pai. Primeiro ele pecou contra o céu, depois a gente peca contra o Pai, desobedece, toma decisões erradas. Então a gente tem que ter muita consciência nisso aqui, porque a nossa falta de domínio próprio nos faz tomar decisões que vai trazer problemas. Esses caminhos mais na frente vai trazer consequências para as nossas vidas. Deus, em muitas passagens, no Velho e no Novo, lá no Apocalipse, fala: e vai recair o seu caminho sobre a cabeça dele. Deus vai fazer isso acontecer. Se Deus falou, está falado, já era. Então, pronto. Jesus também fala, tá entendendo? Então, a gente tem que realmente adorar a Deus e suportar mesmo a situação mesmo, tá certo? Sei que não é fácil, mas a gente tem que procurar no Espírito Santo esse fruto, para a gente possa dominar a nossa carne, a gente possa fechar a boca e começar a ter uma vida de oração, jejum e busca, de humilhação, para poder Deus agir e a gente não ficar quebrando cabeça e sofrendo, que acaba desistindo também de ser cristão e volta para o mundo de novo, aí toma uma chibata de novo e aí vai. Tem que acabar esse ciclo vicioso aí. Em nome do Senhor Jesus, vai cair por terra aí esse ciclo vicioso aí das nossas vidas, nesse engano aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, nós vemos Provérbios 14, 23, Gálatas 5, 22, tá certo? Vemos Romanos 15, 21. São condutas que eu tenho que ter. E tem amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Meu amigo, pelo amor de Deus. Tem outro versículo que me confronta muito. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aí um pouco de lucidez, quando você olhar para dentro de você, de mim, eu olho dentro para mim também, eu vejo, rapaz, vai ter umas coisinhas aqui que não tá novo não, tá velho mesmo. Tem que... Por que Paulo falou isso? Paulo botou um jugo em cima da igreja? Não, Paulo não faria isso. O apóstolo Paulo não faria isso. O apóstolo Paulo falou uma realidade na vida dele, que o Espírito Santo fez, que Jesus fez, a unção, a autoridade, o domínio próprio. Tanto que Paulo, rapaz, eu não quero mais nada na minha vida. Eu largo de ser fariseu, tiro aqui a bata, eu largo a minha vida pessoal. É muito domínio próprio, né? Eu vou viver, vou pregar o evangelho. Ele pregava o evangelho. Vou pregar o evangelho aqui e vou dar lugar a Deus aqui. Não vou me envergonhar do evangelho não, porque é poder de Deus na terra. Então, quer dizer, é simples assim. Então, Paulo ele teve muito domínio próprio para tomar essas decisões. Ele tinha uma vida regalada, uma vida boa como fariseu. Pregador, doutor, era honrado, aluno de Gamaliel, tinha todo na sociedade ali, ele era um camarada bem conceituado. A vida pessoal dele também, ele abriu mão, tá certo? A sua vida pessoal para servir a Jesus Cristo até morrer, tá certo? Então,
nós olhamos para o apóstolo Paulo, o domínio próprio do apóstolo Paulo, e às vezes olhando para nós, e olhando para esse versículo, se passou todas as coisas, fizeram, tudo se fez novo, então a gente tem que pensar, porque todo mundo conhece esse versículo, é igual, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo mundo conhece na face dessa terra, mas quem é que quer viver? Porque falta o quê? Unção, domínio próprio, só quem dá é o Espírito Santo, isso vem de Deus, novo só de Deus, não tem novo, novidade de vida só em Deus. O resto é tudo repetição. Só muda a carcaça e a roupagem. Mas tudo é a mesma coisa. Não tem nada de novo nessa terra. Nada, nada. Só se repetindo de geração em geração. Séculos e séculos se repetindo. Milênio em milênio se repetindo. Desde os primórdios. Vai se repetindo. Então não se escandalize não, meu irmão. Tá certo? Se agarra com Jesus Cristo, com o Evangelho, com a vontade de Deus, com o cheiro do Espírito Santo. Você passa por essa história aqui na maior tranquilidade do mundo. Então é isso, meus irmãos, a gente possa ter esse domínio próprio aqui. Porque isso aqui atrasa muita gente. Muita gente peca contra Deus, muita gente desiste, muita gente fala que não deve, muita gente briga na carne, meu irmão. Dá lugar mesmo na carne, esculhamba e tudo. Eu, infelizmente ou felizmente, eu não sei, diante de Deus aqui eu tenho até medo de falar, porque Deus é justo. Tá certo? Mas assim, tem coisas que realmente a gente tem que ensinar as pessoas, que as me perguntam e não pode se omitir. Não é se incomodar, é falar o que está escrito no Evangelho. Jesus fala sobre o mundo espiritual no Evangelho, Jesus fala sobre o mundo físico e Jesus fala sobre as obras da carne. Tá certo? É bem explícito isso aí, só um cego não vê. Entendeu? A igreja primitiva, doutrina dos apóstolos, evangelho. Não era outra teologia, não era outro estudo, não, era o evangelho. Aí de lá para cá, 2000 anos depois, tem no mínimo umas 23 teologias e outras querendo ser aprovadas. Você está entendendo a situação? Então qual é o novo aí? Na época de Jesus também tinha lá os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, tinha outras né, tendências teológicas em cima da Torá. Não era só eles, existiam várias tribos, raças e cores lá. Então, quer dizer, então não tem nada novo, irmãos. Então a gente tem que ficar no Espírito mesmo e se encher do Espírito Santo para passar por cima dessa falta de domínio próprio e não aguentar com a boca fechada, tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai orar agora para agradecer a Deus por este momento, né? Vou repetir aqui, Mateus 15:19, Provérbios 4:23, Romanos 15 primeiro, Gálatas 5:22, tá certo? E Jeremias, que eu não falei aqui, 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, tá entendendo? Enganoso, o coração nos engana. Deus não deixa o coração, mas primeiro ele nos engana, mas esse engano nos faz pecar contra Deus. É por isso que ele não pode nos enganar. E para o coração não ser enganado, como Jesus falou aqui em Mateus 15:19, ele tem que estar com o Evangelho, com a vontade de Deus, cheio do Espírito Santo, com o fruto do Espírito, para combater tanto a questão espiritual, do mundo espiritual, como a questão do mundo em si, os valores do mundo e o que está dentro de mim. Então é uma loucura, né? É uma batalha, né? É o mundo espiritual, o mundo físico e o que tem dentro de mim. Tem que vencer esse negócio aí. E só vence cheio do Espírito Santo. Só vem lotado, até a tampa, transbordando de intimidade com Deus, de humilhação. Tá certo? Então é isso. Então, tá aqui as passagens bíblicas, tá bom? Você depois dê uma leitura e nós vamos trabalhar essa questão e nós vamos mastigar tanto as obras da carne como o fruto do Espírito aqui devagarinho aqui, ó. Bem devagarinho, para nós andarmos em novidade de vida, ser uma nova criatura e glorificar o nome de Deus em espírito e em verdades. Ser verdadeiros adoradores em espírito e em verdade.
Não ser com aquele povo. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Deu no velho e deu na época de Jesus. Esse versículo rolou. E no Novo também, com outras palavras, Paulo vem rebatendo esse engano de adorar a Deus de boca para de boca, de bafo de boca. É igual o menino que tem problema com dependência química, a família não acredita mais no bafo de boca. Nem a mulher. Minha filha, nunca mais eu vou usar droga, tal. Ela dá mais uma chance. Tá bom. 3 dias depois, bufo. Aí eles não querem mais ver bafo de boca, eles querem ver atitude, transformação, mudança. Não só de deixar o álcool ou a droga, mas em todas as áreas. Né? A família é assim, a família quer ver em todas as áreas. Então, imagine Deus. Né? Se o homem quer ver mudança nas áreas que não tem visão limitada, o homem tem, é fato. Aí imagine Deus. Aí tem um pessoal nessa plataforma que eu estou aqui, que eles aprendem a aumentar a sua cobiça, sua ambição. Pensou? Eita, meu irmão. É complicado, meu irmão. Tá entendendo? Pensou, meu irmão. E é assim, ó. Fazer o quê, né, meu irmão? Fazer o quê? Tá certo? Doidar? Só orar. Deixa Deus trabalhar. Em nome do Senhor Jesus. Deixa Jesus tomar de conta dessa terra, que tá na mão dele mesmo. Então é isso aí, irmãos. Vamos orar agora para a gente poder terminar esse momento aqui. Acho que deve ser umas 3 horas da manhã. Acho que está na hora de fazer o propósito para os meninos, tá certo? Então, vamos orar. Pedir a Deus que o Espírito Santo que habita em nós possa nos dar o fruto. E deste fruto o domínio próprio. Em todas as áreas das nossas vidas. Porque é assim que o Espírito Santo faz. É em todas as áreas. Em todas as áreas. Se eu me permitir ser trabalhado e abençoado pelo Espírito Santo. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por este momento de estar aqui, meu Deus, lendo a tua palavra, a tua vontade para a humanidade, que sempre foi a tua vontade, o arrependimento, o reconhecimento e a necessidade de te reconhecer como Deus, porque tu és santo. Espírito Santo, dá o fruto do Espírito, desenvolve em nós o domínio próprio. Também dá os dons também, para a gente poder também ministrar, expulsar, curar, fazer maravilhas nessa terra, em nome do Senhor Jesus. E através da unção do Espírito Santo que eu peço pelos enfermos, no corpo e na mente, que o Senhor repreenda as enfermidades, né? Essa depressão, essa ansiedade, essa psicose, essa paranoia, caia por terra, o câncer, a doença no sangue, na coluna, no fígado, Deus, no estômago. Em nome do Senhor Jesus, vai embora agora, desapareça em nome do Senhor Jesus. Para a honra e glória do teu santo nome, Deus, porque tu és grande, tu és o Rei dos Reis, tu és o Senhor dos Senhores, tu és o Senhor dos Exércitos, o Pai da eternidade. E agindo, Senhor, quem impedirá? Oh Deus, tu és poderoso, Espírito Santo, sente aí, meu irmão. A unção do Espírito, meu irmão. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nos faz uma nova criatura, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te entrego esse momento. Amém. Graças a Deus. Então fica na paz. Bom dia. Tenha um dia abençoado, você e sua família. Ore por mim. Tá certo? Para me dar saúde, força, para poder conduzir mais essa situação que Deus delegou na madrugada, porque é a hora que eu tenho para fazer, não tenho outro horário. Então, eu preciso de oração. Tá certo? O vaso aqui é de barro. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.